6 curas para o abandono. Hoje o tema é falar de amor, porque abandono tem a ver com amor, tem a ver com a rejeição do amor, com a rejeição afetiva. Então aquela pessoa que se sente abandonada, de alguma forma ela está se sentindo sem amor, ela está se sentindo desnutrida, está faltando alguém, está faltando valores, está faltando alguma coisa que ela considera muito importante. A gente está falando aqui também de alguém que supostamente já conheceu o amor, já se sentiu querido, cuidado de alguma forma e depois viveu, em algum momento da vida, um sentimento de desafeto, de rejeição. Então, esse live de hoje vai ser muito espiritual, porque a gente vai falar de uma coisa muito profunda, muito espiritual, que é o amor, mas vai ser um live também muito humano, porque a gente vai falar de sentimentos da vida, sentimentos das pessoas, coisas que talvez você que está aí na tua casa sinta, né, que faça parte da tua vida. Pode ser que em muitos momentos, mesmo tendo família, mesmo tendo um casamento, às vezes tendo um namorado ou alguém na tua vida, você ainda possa estar se sentindo sem amor, rejeitado, né? Porque antes de ser uma coisa que é do outro, que alguém te dá, muitas vezes o sentimento de rejeição é nosso. É uma coisa que está no nosso coração. É a gente que está vibrando essa rejeição. É a gente que está olhando para a vida ou para os fatos da vida e que de alguma forma está se sentindo rejeitado. Então a rejeição não é uma coisa, né, que, vamos dizer, o outro nos fez. É como eu percebo. Às vezes uma pessoa pode ir embora da sua vida e você fala, ok, foi embora, passou, fechou o ciclo. E aí você ficou bem. Então você não se sentiu rejeitado. Acabou, às vezes foi você que levou fora, levou mesmo, mas não ficou aquela coisa, ai, nossa, fui rejeitado. E às vezes uma coisa pequena, situações pequenas, de uma pessoa para outra, cai diferente no coração. E aquela pessoa que levou uma coisa pequena, que nem era tão importante, que você ouve e fala, nossa, meu, tá sofrendo por causa disso, é muito pouco. Né? Às vezes as pessoas falam isso, nossa, está passando por isso, está achando que isso é importante, queria ver se estivesse na minha pele. Você já não fez isso? Às vezes você olhou alguém chorando e falou, ai meu Deus, que saco, essa pessoa está chorando, está sofrendo por causa disso. E eu aqui é que estou passando por uma grande causa, uma grande situação e estou encarando isso. Né? Não tem isso? Então rejeição, antes de ser uma coisa de senso comum, que todo mundo vê igual, é uma coisa íntima. É como você vê a sua história, como você vê a tua caminhada e como você sente a presença ou a ausência de pessoas na sua vida. Então, ao invés de simplificar e dizer que está todo mundo no mesmo patamar, eu venho aqui para falar de situações íntimas. E eu vou comentar, vou ver se hoje eu tenho uma boa interatividade com o pessoal na timeline. Vamos ver se hoje eu consigo ler algumas coisas, ouvir o que vocês pensam, ler umas historinhas, né? Eu gosto disso, porque como eu sou terapeuta, né, gente? Eu trabalho há mais de 20 anos, agora quase 25 anos com terapia, e isso é bom para mim, porque quando eu leio as histórias das pessoas, eu lembro de casos, eu lembro de fatos, e eu sei que quando eu lembro disso, e eu vou explicando para vocês, eu posso ser mais útil, né? Antes de começar esse live aqui, eu estava pedindo para Deus assim, né? Como é um trabalho que eu faço, isso para mim, estar aqui com vocês é um trabalho de doação, né? Eu sempre peço que eu seja muito inspirada e que as coisas que eu possa trazer para você sejam de ajuda, que realmente possa
tocar o coração, que possa mostrar para você um outro caminho. E muita gente que me assiste tem condições de pagar uma terapia, de fazer cursos, de fazer coisas muito bacanas, né? A vida é assim. Mas tem uma parcela grande das pessoas que assistem que eu sei que não tem dinheiro para fazer essas coisas assim. Então, eu acho que é super importante eu trazer uma mensagem que acolha as pessoas, né? Aqueles que podem e aqueles que não podem. E aí a gente vai caminhando com mais luz, com mais amor. Então, se você está assistindo aí no canal do YouTube, compartilhe, assine o canal, avise os amigos, manda mensagem por WhatsApp, copia lá o link do canal e manda para os amigos. Porque eu tenho muita gente, hoje mesmo veio uma moça, ela é de Mato Grosso do Sul, ela veio fazer um trabalho comigo e ela falou para mim, eu comecei a perguntar para ela, falei, como é que você me conhece? Você já leu meus livros e tal? E ela falou assim, olha Maria Silva, eu cheguei faz pouco tempo para você. Eu estava no YouTube, no canal do YouTube, eu estava pesquisando temas no YouTube. E aí, de repente, no meio dos temas, apareceu você, eu gostei de você. Daí eu assinei o canal. Olha as histórias como são engraçadas, né? Daí passou, eu continuei buscando aqueles temas e eu fui ver várias outras pessoas. Algumas eu gostei, outras eu não gostei. E aí foi indo, eu ia e depois eu voltava para o seu canal. Eu ia para outros e eu voltava no seu canal. E aí eu comecei a te seguir mais, porque eu senti a sintonia. E eu acho que a gente tem que respeitar muito isso, né? Porque nós estamos num tempo nas redes sociais que tem muita gente falando de muitas coisas, algumas coisas bem interessantes, algumas coisas profundas, verdadeiras, que eu concordo, que eu até gosto, e outras coisas que você vê que a pessoa está falando, mas não fala no teu coração. E a gente tem que seguir, a gente tem que se guiar por aquilo que toca a nossa alma, aquilo que tem sintonia com a gente. Nós temos esse poder de escolha. E aí essa menina me escolheu no canal do YouTube. Então, por isso, você que está aí, que tem um amigo que, sei lá, está passando por uma dor de coração aí, né? Uma mágoa, um sentimento de rejeição, que você acha que esse vídeo vai poder ajudar, manda o link para a pessoa, deixa ela decidir se ela vai me seguir ou não, né? Você está no Facebook, curta a página, compartilhe. E às vezes eu sei que eu sumo do Facebook das pessoas. Porque o Facebook tem algoritmo, Fábio, é isso que se fala? Ó, tô aprendendo. Algoritmo. Porque eu falava como? Logaritmo, né? Essas coisas. Então o Facebook tem um algoritmo que, se você não curte o post, se você não comenta, não deixa comentário, eu sumo de você. Então, se por acaso eu sumir de você, você nunca mais me vê, não é porque eu não estou fazendo vídeo, é porque você não curtiu, você não comentou. Então, curta, comente, compartilhe essa coisa. Hoje nós estamos no Insta, conseguimos o Instagram? Ô, pessoal do Instagram, ó, tchau, oi. Vamos embora trabalhar, né? Vamos embora falar de rejeição. Pois é, né, gente? A gente tem que ter bom humor até para falar de coisa difícil. Porque se a gente fala de coisa difícil, que rejeição é um troço difícil, né? E a gente fala de rejeição com tristeza, o triste fica mais triste, a dor fica mais dor. E eu tenho para mim uma coisa assim que sempre me orientou em relação a trabalhos espirituais, ao processo de autoconhecimento, que a gente tem que falar de assuntos que a gente tenha vivido, né? Que não sejam assuntos que eu pesquisei no Google, Wikipedia, blog de alguém e peguei um texto lá. Eu não posso falar de coisas que eu não vivi, porque aí eu não tenho essa capacidade da vivência. A vivência traz a transformação. E essa questão da rejeição eu vivi muito fortemente, até os meus 32 anos. Eu acho que eu vivi densamente a história da rejeição. Primeiro com a minha mãe, ó, anos depois eu ainda engasgo com o assunto, né? A gente limpa, trabalha com Ho'oponopono, reza, tem consciência e fala do assunto, tuf, pega aqui no chakra laríngeo. Primeiro com a minha mãe
E depois no meu primeiro casamento, que foi muito difícil. E depois ainda, se eu falar para vocês, um namorado que eu tive antes do Fábio, antes de conhecer o Fábio. Então essas histórias, elas me fizeram ver um outro lado da vida que eu não conhecia e que eu tive que aprender muito do espiritual para poder melhorar o meu sentimento de rejeição. Mas independente da história de namorado, que foi duro, e do meu casamento, que foi péssimo, meu primeiro casamento, eu acho que a pior rejeição que eu senti foi da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Porque a gente como filho e eu como filha, a sensação que a gente tem é que a gente tem que ser amado incondicionalmente. Você nasceu ali naquele lar, aquela pessoa que é a pessoa que te amamentou ou que te pegou no colo, que aquela pessoa tem obrigação de te querer bem, de te amar. Você é um ser lindo, bebezinho querido, maravilhoso, né? E aí você tem a sensação de que aquele ser que é a sua mãe tinha que ter por você um amor incondicional. A gente cobra da nossa mãe isso. Eu cobrei isso da minha mãe. Não é que a gente cobra racionalmente. Racionalmente a gente não tem essa consciência racional, porque bebezinho não tem consciência racional. Mas emocionalmente, no todo, a gente cobra. E a gente cresce com essa coisa de querer ser amado incondicionalmente, e a gente vai com isso longos anos da nossa vida, né? Esperando que a nossa mãe, que é o primeiro ser que está ali interagindo 100% do tempo com você, que ele te ame. E aí não vem nenhum pensamento mais inteligente, mais lógico, né? Mais evoluído, que diga para você assim: a sua mãe é só um ser, a sua mãe é só a mãe desse corpo, ela não é a mãe do seu espírito. Você não foi, em todas as existências que você já teve, filho da sua mãe. Vocês estão ali para aprender, existe um resgate dessas almas, existe um resgate seu com aquele ser que hoje está sua mãe. Ela não é sua mãe, ela está sua mãe. Ninguém te disse isso, né? Ninguém disse isso para mim. E talvez se dissessem, eu não sei se eu aceitaria, entenderia. Fala, Fábio. Liege Goulart no YouTube. Liege Goulart no YouTube. Pergunta como é o convívio com a sua mãe hoje. Pergunta como é o convívio com a minha mãe hoje. Então, Liege, minha mãe já morreu. E não foi fácil não, cara. Foi bem difícil. Foi bem complicado. Porque antes da minha mãe morrer, talvez uns 5 anos, acho que uns 5 anos antes da minha mãe morrer, já estava um pouco melhor o meu relacionamento. Porque como eu me trabalhei muito espiritualmente por causa disso, porque eu queria muito que minha mãe me amasse e que minha mãe me entendesse como eu era, né? Eu acho que talvez mais do que amar, porque no fim, é difícil eu dizer isso, mas eu acho que ela me amava do jeito dela, né? Não ofereço esse não amor à minha mãe, mas era difícil porque não havia assim aquelas coisas que eu achava que tinha que existir, que era um abraço, um carinho, uma troca, um entendimento, um olhar compreensivo. Eu não tive isso dela. Então eu tive que trabalhar muito no sentido espiritual de sublimar tudo isso, sublimar esse querer, deixar aquilo passar, sabe? E olhar para as coisas assim, entender, meu Deus, é minha mãe, mas é um ser humano. É um ser humano. E é um ser humano que tem outro tipo de pensamento diferente do meu. E ok que ela tenha outro tipo de pensamento diferente do meu. Então eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim para eu aceitar, porque eu cobrava dela uma atitude muito equilibrada, lúcida, amorosa, afetiva, doce. Minha mãe não era assim. Então eu cobrava da minha mãe uma idealização de mãe ou de ser que ela não era. Eu não via nela o ser que ela era, eu via o ser que eu queria que ela fosse.
E aí ela me decepcionava todos os dias, porque ela não era. E aí eu comecei, mais pra frente, quando eu fiquei mais velha, a entender que eu estava sendo dura com ela também, né? Eu estava sendo ruim. Porque eu olhava para minha mãe e eu queria que ela fosse o que eu queria que ela fosse. Eu não estava aceitando o ser que ela era. Então, viver esse tipo de rejeição, que é você ter a pessoa e você se sentir rejeitada, detona com a autoestima de qualquer ser humano. E aí a gente tem que trabalhar, né? Haja trabalho espiritual para elevar a autoestima, né? Deixa eu tomar água que agora estou precisando. Pega o óculos verdinho, eu queria que você olhasse a timeline do YouTube. Tem muitas pessoas comentando uma história parecida com a sua. Fábio está me pedindo para olhar a timeline. Jaqueline Rocha, MS, minha história com minha mãe é idêntica à sua. A Sônia Regina, aprendi com você a perdoar minha mãe em algumas coisas, ela já é falecida. A Estela Santos diz, cada um tem seu jeito de amar, precisamos entender isso. Com certeza, minha amiga. Luciane Domingos Alves, você tem razão, MS, só podemos falar com o entendimento daquilo que já vivemos na nossa vida. Valéria Oliveira, eu tive isso com meu pai e até hoje me pego cobrando o amor dos meus pais. Augusta diz boa noite. A Lívia diz assim, também tive problema com a minha mãe, eu não aceitava ela ser como era. Hoje ela é minha melhor amiga. Olha que bom, graças a Deus. Amélia Picasso diz assim, haja trabalho mesmo. Verdade, Amélia. Julie Grave, minha história com a minha mãe é parecida com a sua, mas não me tenho esse sentimento de abandono. Acho que já fiz alguns resgates. Que bom. Valéria Oliveira, já pensei muitas vezes que eles tinham uma divisão comigo. Verdade. Meli diz assim, MS, eu fui essa mãe que você faz referência. Assim diz a minha filha. Embora eu achasse que tivesse sido diferente, essa cobrança tenho da minha filha. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Olha isso, não é, Meli? A gente olhar, uma coisa é eu olhar e me sentir vítima, né, rejeitada e tal. Mas as pessoas se sentem assim. Porque há uma diferença da alma, do ser. Eu sou de um jeito, o outro é do outro. E a gente cresce numa idealização tão grande dos pais, da mãe, né, dos relacionamentos, que a gente se relaciona com o outro esperando que a outra pessoa faça aquilo que você faria no lugar dela. E hoje eu me vejo com as minhas filhas, né? Com a Elô e com a Paola, eu não sei dizer para vocês, eu acho que eu sou uma mãe que me dou, né? Eu me sinto assim, mas eu sei lá, vai ver, eu sou dura com elas também. Será que eu sou dura com elas, Fábio? Às vezes sim. Acho que já fomos, eu e você, inclusive, já fomos mais duros. A gente muda, né, gente? Então eu não sei, eu acho que a personalidade da família e das pessoas, assim, a personalidade da Elô, por exemplo, da minha filha mais velha, ela me exigiu certos comportamentos, né? Ela era muito danada, vivia aprontando, saindo, namorando, tinha 1 milhão de histórias e aquilo me deixava perplexa. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não sabia como cuidar. Então, às vezes eu brigava, quebrava o pau com ela, aquela coisa do além. Eu falava, meu Deus do céu, eu jamais faria isso com a minha mãe. Eu pensava isso muitas vezes. Eu jamais teria essa resposta com a minha mãe. E ela me cacetava com as respostas. Tinha cada resposta que só por Deus, né? Então, assim, a gente idealiza as histórias, como eu vou me portar com fulano, como fulano tem que se portar comigo, e às vezes a gente não enxerga como a gente se comporta com as pessoas. E aí a gente fica preso num sentimento de rejeição que acaba com a nossa vida. Porque mesmo que você não viva 100% em função disso, porque ninguém vive 100% em função de um sentimento negativo, mas isso às vezes é o pano de fundo para 1000 depressões. E para muitas histórias chatas, que a gente nem merece, mas vive, né? Fábio está me passando no Facebook. Primeiro
Primeira é Eliane Gig. Eliane Gig diz assim: você acha que esse seu relacionamento com a sua mãe afetou o seu relacionamento com seu ex-marido? Certeza absoluta. Eu acho que eu me casei... Posso ficar? Eu acho que eu me casei com uma pessoa que... Foi tão inconsciente isso, né? Porque quando eu me casei com o Carlos, meu primeiro marido, né? Até citei o nome dele, hein? Cometi um ato falho aqui. Que eu sempre falo que para não falar o nome dele, né? Assim, tem uma coisa em mim. Agora já foi, né, gente? Já foi. Então, quando eu me casei com ele, eu era muito novinha. Então, assim, eu fiquei grávida, aquele primeiro namorado, aquela coisa tão, né, sem noção. E claro que eu nunca pensei em aborto, porque isso não faz parte da minha energia, não faz parte das minhas crenças. E eu banquei aquela gravidez, né, com 18 anos, então, assim, descobrindo o sexo, descobrindo como era estar com alguém, querendo fugir de casa, porque a história com a minha mãe era complicada, era difícil. E aí, então, quando eu vi, eu estava casada com ele, ele era uma pessoa extremamente mal-humorada. Eu acho que a pior coisa que eu posso dizer dele, assim, que mais me fazia mal era o mau humor. É horrível conviver com alguém que está sempre mal-humorado, que não tem motivo para ter alegria e que quando tem alegria aquilo é pouco para a pessoa. É muito ruim conviver com alguém assim, um inferno, né? E aí ele era... Oi? Minha mãe era mal-humorada. Ela era uma pessoa que dificilmente ela tinha assim uma alegria, uma coisa dela. Mas eu não sei, eu acho que isso é muito da alma, né? Muito de você lapidar a sua energia para você não ficar tão contrariado com as coisas da vida, porque ficar muito contrariado com as coisas da vida, todo mundo tem motivo. Todos os dias, se eu pensar, todos os dias eu vou ter motivo para ter mau humor. E eu posso escolher não ter mau humor, né? Eu posso escolher não reclamar. Eu posso olhar para coisas que a vida está me trazendo e falar, opa, calma, não vou entrar nessa. Eu posso. Então, quando você me faz essa pergunta, Eliane, eu acho que inconscientemente, na vibração, talvez na vibração, eu tenha atraído conviver com aquela pessoa, estar com alguém como a minha mãe. Então, eu fugi da casa de pai e mãe e caí lá no buraco com aquele cara. E foi dose, foi difícil, porque era uma coisa assim de não me dar liberdade de olhar para a vida de outra forma, e eu nunca fui convencional, né? Então as coisas que eu gostava, que eu entendia, que eu estudava, que eu gostava, era tudo fora da regra, e a minha mãe era uma pessoa da regra, e o Carlos era uma super da regra, ele era engenheiro, então cabecinha dentro daquela formatação que ele tinha. Ok, né, se a pessoa é assim. Então isso consumiu muito da minha crença, da minha alegria, da minha felicidade, ou das coisas que eu acreditava para mim mesma. E eu só fui melhorar disso quando eu tive acesso a coisas mais espirituais. Então eu brinco que o espiritual me salvou, né, do meu karma, daquela condição familiar, daquelas crenças que me envolvia. Quando eu fui buscar coisas espirituais, eu comecei a me sentir fazendo parte do mundo de novo, né? Então esse sentimento de rejeição, eu não vivi exatamente com o meu casamento, naquele casamento que eu tinha, porque ele me requisitava, ele era uma pessoa que queria falar comigo, queria minha atenção. Ele se sentia rejeitado, uma coisa doida, né? E a minha mãe, ao mesmo tempo, não estava nem aí comigo, né? Tipo assim, casou, se vira aí, cresce aí, se banca. E aí eu fui para a vida como deu, né? Então dela eu carreguei durante anos depois também a rejeição. Porque eu pensava que talvez mais adulta, mais madura, fazendo as coisas relativamente certas, que eu podia ter o carinho, a atenção, a ajuda, conversas, palavras. Se não tinha dinheiro para me dar, porque não tinha, né?
Então, ok, não tinha como me sustentar, mas tinha como emocionalmente me sustentar. E aí eu não tive isso, então o tempo inteiro eu fiquei com esse sentimento de rejeição. Então foi barra, né? Daí haja meditação, oração, conexões espirituais e estudos espirituais, porque eu lia absolutamente tudo. Quando eu comecei a entender essas coisas, tudo, qualquer livro que caísse, que falasse de consciência espiritual, eu lia. Um dia, 2 dias, eu já tinha lido os livros, porque eu precisava, eu tinha sede de entender. Eu falava assim, meu Deus, tem outro mundo que não é o meu mundo. Meu mundo tá uma porcaria, um mundo desse tamanho, tô sofrendo pra caramba, preciso entender o mundo. Então esse passo de estudo e de vida espiritual, de querer saber de coisas do espírito, nossa, total. Foi aí que eu mergulhei total na espiritualidade, porque eu precisava de valores. E naquela época não tinha, assim, se tinha alguma coisa de espiritualidade mais assim, né, falando de mestres ascensionados, de chama violeta, tal, era muito teórico. As coisas eram teóricas, então tinham livros, tinham algumas palestras, coisas assim, mas era tudo tão distante, porque quem falava desses temas não falava de relacionamento como eu falo com vocês. Não falava deles, as pessoas eram ótimas, maravilhosas, estava todo mundo em cima do palco, né? Comigo não acontece nada, eu só me dou bem, né? Eu falei, gente, que mundo é esse, né? Porque eu estou na porcaria, o outro está lá no palco, como ele vai me ajudar, né? Então não tinha ainda essa abertura para essa consciência espiritual, para práticas, para exercícios, para, né, um diálogo mais espiritual. As coisas eram muito elitizadas. Porque estava no livro, né? Então estava muito distante. Hoje é que a gente tem a chance aqui, eu tenho a chance, por exemplo, de falar para vocês, venham aqui no meu workshop, vou fazer um workshop no próximo sábado aqui em São Paulo, né? Transformando as energias, né, na sintonia da chama violeta, fraternidade branca, mestres ascensionados. E eu estou aqui de carne e osso, sendo uma pessoa praticamente normal, falando, olha, por que você não veio participar do workshop? Né? E aí, naquela época não tinha muito isso, as coisas eram muito mais veladas e mais distantes. E mesmo quando você ia num grupo de estudos ou numa coisa assim, não havia essa possibilidade de entendimento e de troca, como hoje eu vejo que existe com várias pessoas por aí, né? E não era tão humanizada as coisas. E aí para mim foi muito difícil, mas com certeza para você que está aí não está tão difícil quanto foi naquela época. E aí entrando super no tema, eu vou para as dicas, coloquem aí caderninho de notas. Deixa eu perguntar aqui para vocês, escrevam na timeline quem está aí de primeira vez. Fazer um teste, ver e de onde você é, qual cidade que você é. Escreva, estou de primeira vez, sou de tal cidade. Eu acho legal a gente saber como a pessoa veio, como que ela encontrou, se foi uma amiga que indicou e de onde ela é. Eu tenho tido a chance, a oportunidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro, com gente do exterior, que vem até São Paulo para me conhecer, que vem conhecer meu espaço. Isso é muito legal, fico muito feliz, né? Toda quarta-feira, que é meu dia de meditação aqui em São Paulo, sempre tem alguém que é de fora. E isso me deixa feliz, né? Porque a gente está chegando até as pessoas. Então, a primeira dica, para você, primeira cura para o abandono, é uma sugestão assim básica. Viva o momento presente como ele se apresenta. E aceite, pois só assim você pode mudar. Então a primeira cura, ela está super mega em sintonia com a energia da chama rosa. Chama rosa na fraternidade branca é a mestra Rovena. É aquela vibração linda de amor, de perdão e de autoaceitação. Então essa primeira cura, ela está em sintonia com
com a mestra Rovena na Fraternidade Branca. Eu sei que muita gente aqui já fez o meu mini curso da Fraternidade Branca, que é um curso totalmente online e ele tem o valor de um livro, um bom livro, e ainda pode ser parcelado, tá? Eu divulgo sempre isso, porque como eu falo muito da Fraternidade Branca e sempre tem gente nova chegando, se você não conhece Fraternidade Branca, ou se você já conhece de outros autores, mas está me ouvindo falar e achou legal, o mini curso é um caminho de entrada, tá? E eu acho que é um caminho de entrada cheio de luz, cheio de coisa boa, né? Que vai te trazer tanta riqueza, assim, de entendimento, que eu tenho certeza que vai ser legal para você. Então, a primeira dica, a primeira cura é a autoaceitação. É você aceitar o que você está vivendo. Porque às vezes a gente está num momento ruim, onde a gente sente esse mal-estar, sente essa rejeição, sente essa tristeza, mas a gente não quer aceitar. E a gente não quer aceitar porque a gente não quer olhar aquilo, é duro olhar. É duro você olhar e admitir que você está se sentindo triste. É duro você olhar e pensar assim, que a sua mãe não gostava tanto assim de você, ou que o seu marido trocou você por uma outra pessoa e você se sentiu rejeitado. É muito duro olhar isso. Só que é o primeiro passo para a cura. O primeiro passo é você, ok, é isso que eu estou vivendo. Como é que o pessoal está reagindo ao primeiro passo, Fábio? Agora, por causa do delay, né? Uhum. Dizendo de onde são. Oi? Estou dizendo de onde as pessoas são. Tá bom. E aí nós vamos para o segundo passo. A segunda cura. Aceite o passado como ele foi e liberte-se. Deixe o passado no passado. Foram histórias necessárias para você crescer e aprender. Então aí, gente, aí eu vou falar dessa história, se eu usar a mim mesma como exemplo, como eu já usei até aqui. Aceitar que o passado foi assim e aceitar que o passado foi. A gente não precisa ficar reeditando o nosso passado todos os dias, isso é muito ruim. Se você viveu uma coisa difícil com o seu pai, com a sua mãe, com o seu casamento, com o seu filho, seja com quem for, se você viveu algo que dói em você, que te faz mal, assim, é passado. A gente tem que permitir que o passado vá embora. A gente tem que olhar para o passado e permitir que o passado seja passado. Porque senão a gente fica buscando o passado para o presente, lembrando todas as vezes, e a nossa mente, que é uma força criativa dentro de nós, ela vai reeditar o passado, trazendo para nós mais do mesmo. Que uma mente que é fixada numa dor que você viveu no passado, ela vai trazer mais do mesmo. Se você tem uma memória de rejeição, ela vai te provocar, te promover, trazer para você mais rejeição. Se você tem uma memória de escassez, sua mente vai trazer para você mais escassez até você curar isso. Então, se você sofre com a rejeição, limpa a mente, tem que limpar a mente. Como é que limpa a mente? Ouvindo, fazendo meditação, ouvindo mantras, fazendo mantricamente o Ho'oponopono, meditando com o Ho'oponopono. Você olhando para você e sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se você tem uma história, como eu comentei aqui com a sua mãe, peça para Deus, Deus, Pai, Divino Criador, limpa em mim esse sentimento de rejeição. Sinto muito, me perdoe,
te amo, sou grato. Vá limpando as memórias e entendendo que aquilo é memória, não é atual, é memória. São coisas que estão com você. Então é um processo mental, é um processo espiritual e é um processo emocional. Curas nos 3 níveis. Estamos indo bem na timeline, Fábio? Terceira cura. Acolha a criança interior com muito amor por você mesmo. Na energia de amor, tudo melhora. Criança interior, acolhida, amada pelo Ho'oponopono. Então, acolha a criança. Você se sente rejeitado? Você se sente sem amor? Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí vou sugerir para você que, se você ainda não conhece, que você acesse o álbum de música pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Apple Music do Seva Trio. Vou pedir para a Lu colocar o link do Seva Trio, porque às vezes o que acontece, né? A gente sabe da beleza do Ho'oponopono, a gente pratica o Ho'oponopono. Tem pessoas que praticam assim, falam uma única vez, tem gente que faz mantricamente, tem gente que leva muito a sério, tem gente que leva pouco a sério. Não sei como é o seu caso, mas eu sei que às vezes a gente fica sem forças. Quando a gente fica muito triste, a gente está passando por uma situação de muita tristeza, né? E a rejeição, ela traz um sentimento de muita tristeza. Às vezes você não tem força para fazer um Ho'oponopono. Você não tem força para acolher aquela criança e rezar com você, olhar para você pequeno, pensar, ok, me perdoa por tudo que eu e você, eu e eu mesma, né? Passamos, auto-perdão, Ho'oponopono, né? Às vezes a gente não tem força para acessar. E aí é que eu sugiro, ouça a música. Acesse o Spotify, o Deezer, ou a Apple Music, Ho'oponopono, ouve a música, deita lá na tua cama, deita no chão da sala, deita em algum canto da tua casa e só ouve a música. Pede que a vibração da música, a energia da música te cure. E eu tenho certeza que muitas curas vão acontecer. Porque é muito linda, a música vem vindo e ela vai fazendo você chorar, né? Às vezes a gente chora muito, principalmente quando a gente tem uma dor muito guardada, o choro vem, às vezes vem um choro compulsivo, mas aí está aliviando, está curando, está limpando você. Ó, de falar disso, falar com vocês desse tema, ele mobiliza em mim, eu fico com o estômago meio pesado, a cabeça meio pesada, a garganta truncada, porque existe muita gente aí, talvez você que está me assistindo, tem essas dores, né? Se sentiu magoado, rejeitado, diminuído, porque às vezes a gente se sente diminuído. Parece que uma situação complicada na vida da gente faz com que a gente se sinta, né, inferior. Ah, ninguém me ama, né? E às vezes a gente tem esse sentimento de vítima. Não queremos ter, ninguém quer ser vítima, eu sei, mas não é querer, né? Às vezes a gente não quer ser vítima, mas não quer dizer que a gente não seja. Às vezes a gente já tem a consciência, opa, calma, vítima não. Mas você tem a consciência racional que você não quer ser vítima, mas não quer dizer que emocionalmente você não se sinta vitimizado. Porque às vezes a gente sente, a gente não quer, sabe que não é bom, conscientemente você não tem isso com você, mas você sente, né? Então, Ho'oponopono, ouve a música que eu tenho certeza que vai ser bom. Quarta cura, fortaleça as coisas boas que você tem. Olhe para o lado positivo da vida. Você tem coisas boas para agradecer e fortalecer, né? Você tem coisas boas. Não adianta assim, tenho certeza que mesmo você que está me assistindo aí, fala, ai Maria Silvia, você não conhece a minha história, estou ferrado, estou sem trabalho, tenho isso, tenho aquilo. Tenho certeza
que alguma coisa boa você tem para agradecer. Eu, às vezes, quando fico chateada, tenho meus gatos para agradecer. Né? Tenho o Onyx, tenho o Babalu, tenho o Fred, tenho meus gatos. O Fábio está dizendo assim, tem eu, né? Tenho você, né? No fim, a gente tem coisas boas para agradecer. Pode ser que você tenha um irmão, pode ser que você tenha um amigo, pode ser que você tenha, sei lá, uma atividade que você faz que você gosta muito, um esporte que você pratique, que você tenha alguma amizade naquele ambiente. Pode ser que você tenha, sei lá, condições de viajar. Pode ser que você more na praia e você tenha chance todos os dias de caminhar à beira-mar. Sei o que você tem para agradecer. Mas aí eu ia pedir para você que está aí me assistindo, faça uma lista, faça esse exercício, uma lista de coisas que você tem para agradecer. Todo dia escreve no seu caderninho de notas, hoje eu vou agradecer tal coisa. A gente tem o que agradecer. Às vezes é uma comida que você faz, de repente você gosta de cozinhar e você faz aquela comida boa, né? Às vezes você tem, sei lá, um cachorro, um gato para você beijar, abraçar, né? Ficar ali com aquele ser querido. Às vezes você cuida de um jardim, né? Às vezes a gente tem coisas simples, uma habilidade, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô. São coisas lindas, né? Coisas bacanas, que não custa nada, mas a gente tem o que agradecer. Então a gente tem que fazer um exercício mental do que eu posso agradecer. E você sabe por que você tem que fazer esse exercício? Porque o cérebro, a mente, o corpo, o coração vicia no sofrimento. As baixas energias do planeta que nós emitimos, energias que nós vibramos, tá? E que o planeta nos devolve, porque existe a belíssima lei da atração, que é uma coisa de energia, de vibração, né? Então, quando eu vibro tristeza e dor, eu acesso a consciência, a vibração de tristeza e dor. E aí eu entro na frequência da tristeza e da dor. Percebe? Isso não é assim novidade do planeta, né? Não é novidade, isso sempre foi assim. Quando a gente eleva a vibração e a gente começa a acessar um outro tipo de pensamento, de ideia, de visão de vida, de visão do mundo, aí a gente começa a acessar a consciência de outras facilidades, por isso a gratidão. Então, quando a gente começa a entender o que você tem para agradecer, e você faz isso conscientemente, nossa, eu tenho coisas boas para agradecer. Você está atraindo aquelas coisas boas para que elas voltem para você e que venham mais coisas boas. Então é simples assim, é simples, é muito simples. Mas é uma coisa que a gente tem que procurar praticar. Ok, Fábio? O Fábio fica olhando, porque ele acompanha, né? Um computador, outro computador, o telefone, não sei o quê. E ele fica tão sério, né, Fábio? Para de ficar sério. Me obedece, hein, Fábio? Por favor. O pessoal do Insta está comentando que o som está muito baixo. Ô, pessoal do Insta, queridos, assim, amores, vão para o YouTube, né? Faz uma migração, comece a me seguir no canal do YouTube, porque o Instagram eu não tenho ainda o microfone para colocar nesse celular. Olha que é uma parafernália. Falar para vocês aqui, nós estamos com 3 computadores ligados, 2 celulares e uma câmera, fora o negócio de transmissão. É tecnológico. Vamos ver aqui. Vou entrar um pouquinho na timeline. Eu estou aqui na timeline do Facebook. Vamos ver se eu falo com alguém aqui. Vivi Correm Gruman. Você faz parte de meditações no seu espaço? Eu moro em Perdizes. Olha, peguei você agora. Vivi, faço as meditações toda quarta-feira, 8h30 da noite. Tem um grupo de meditação, canalização e as mensagens. Se você quiser se informar, quiser conhecer,
você pode ligar no telefone fixo aqui do espaço. É 011, na rua Cotoxó, né? 634. Você pode ligar no telefone 011 3673 4824. A partir da 1h30 da tarde, a minha secretária vai te atender. Olha, vamos ver. A Jaqueline Carvalho diz assim: filhos, netas, cachorrinho, saúde, trabalho, amigos verdadeiros, quanta coisa boa eu tenho para agradecer. Isso mesmo, meu amor. Agradeça mesmo, isso mesmo. Aprendi com uma professora iluminada a fazer o diário da gratidão. Sim, vamos praticar. Isso é para todos. Olha, Maria Célia Francischetti, ela diz assim: hoje tive muita alegria ao ver 8 tucanos no meu jardim. Lindos demais, agradeci essa visão linda da natureza. Nossa, mãe! O Luiz Assis Erzovic diz assim: já me inscrevi para o workshop que vai acontecer dia 29/9 no Rio de Janeiro. É a Lui. Ansiosa para te conhecer. Um beijo para você, Lui. Então, pessoal, é assim. Existem as listas de WhatsApp. Também deixa eu dar os recados no meio das informações. Tem listas de WhatsApp para você que quer receber as minhas mensagens. Tem a Bárbara, lá em Florianópolis, e tem bastante gente que faz parte da lista de divulgação de mensagens lá da Bárbara. E eu vou estar no dia 5 de agosto, agora, em Balneário Camboriú. Eu vou fazer um evento presencial. Então, você que está me assistindo, que quer saber informações, pode se inscrever no WhatsApp da Bárbara e ela vai passar as informações de onde você tem que entrar em contato para você saber do evento que vai acontecer em Balneário Camboriú. Depois, no dia 2 de setembro, né, Fábio? 2 de setembro, eu vou para Porto Alegre. Porto Alegre é com a Celestina. Celestina também tem uma lista de distribuição que você pode conversar com a Celestina. Vou pedir para a Lu colocar os telefones, né? Você pode se cadastrar para receber as mensagens. E também tem a Raquel Carreiras, no Rio de Janeiro, que vai fazer um evento, nós vamos fazer um evento juntas no dia 29 de setembro. São as datas que eu tenho marcadas para os próximos eventos. E logo mais eu vou agendar uma data que vai acontecer um evento presencial também na Bahia. É que eu estou meio sem tempo para olhar todas essas coisas, que tem todo um cronograma meu também, né? Para poder estar fora de São Paulo e fazer os eventos nos outros lugares. Mas eu recebi uma orientação espiritual que eu tinha que estar nos lugares, né? Que eu faço esse trabalho online, eu me dou muito no online, tem meus alunos, meus cursos, um monte de coisa que eu faço, mas o presencial ainda é muito importante. Isso há muitos anos, né? Quando eu comecei o meu trabalho espiritual, os mentores tinham uma verdadeira guerra no astral por conta de tudo aquilo que eu sempre ensinei, que eu sempre falei. E eles sempre me disseram que era muito importante estar encarnado no planeta, né? E que, no meu caso, todas as canalizações, as mensagens, as orientações que eu recebia, elas me conectavam a um nível de conhecimento muito profundo e que eu tinha que passar isso para as pessoas. Então, desde o começo, eu falo e conto e ensino e explico, porque isso é uma orientação espiritual. Então, se você tiver oportunidade de estar comigo num evento presencial, sempre eu faço uma canalização. Nos eventos presenciais eu sempre faço uma canalização, porque vem uma energia que ela precisa ser oferecida para a cura. Então, nós vamos ter o workshop presencial aqui sábado, no próximo sábado, aqui em São Paulo, aqui no meu espaço. Vai ser sábado, dia 21 agora de julho. E eu vou estar aqui e eu vou conduzir o workshop, que é uma vivência na sintonia da chama violeta, que é a transmutação do karma, que é a transmutação das nossas dores, das nossas mágoas, trazendo uma compreensão de mais amor e mais luz. Então, se você estiver em São Paulo, venha no workshop
Se organize, né? Pega as informações, aí a Lu coloca o link aqui do meu telefone, aqui do espaço, para você poder participar. Por que não, né? E tem um link, se a pessoa fizer a compra online, tem um valor com desconto. Ah tá, o Fábio está me lembrando aqui que se você fizer a compra online, tem um valor com desconto, tá? Até sexta-feira tem esse valor com desconto. Então, se você puder, venha me conhecer, porque eu acho que é legal. Acho que é legal, a gente conhece uma pessoa online, é bom a gente ver a pessoa ao vivo e a cores, né? Ver quem ela é de verdade, porque às vezes fala coisa tão bonita no online, você vai ver o ser humano é quase bom, né? Então é melhor não rolar decepção, né? Bom, fortaleça as coisas boas, que eu já falei disso, né? Olha o lado positivo da vida, faça um diário da gratidão. Eu acho tão bom, né, gente? A gente olhar, fazer um exercício de pensar, hoje eu vou agradecer isso. É um exercício. Vamos agradecer, vamos escrever, vamos postar. Hoje eu vou agradecer isso. É muito positivo. Próxima cura, quinta cura. Faça movimentos na sua vida. Se algo não está bom, mude. Então, uma das coisas que seguram a nossa evolução é a gente ficar estagnado. É a gente aceitar aquilo que a gente está vivendo, mas não é um aceitar consciente. É assim, você está infeliz, mas ruim com ele, pior sem ele. Sabe isso? Você já deve ter ouvido. Eu, na minha época, mocinha, ouvi muito isso em relação a casamento, por exemplo. Ruim com ele, pior sem ele. Não, tá errado. Às vezes ruim com ele, melhor sem ele, né? Às vezes está tão ruim a convivência com uma pessoa, às vezes está tão ruim o trabalho num lugar, às vezes aquilo que você está vivendo está tão nada a ver. Por que vai ser pior? Por que a vida pode piorar ainda mais? Né? Cada um tem seu momento, você que tem que analisar o seu casamento, a sua estrutura familiar, os seus amigos, mas não acredite que vai ficar pior, né? Isso é ruim, porque a gente está plasmando que a coisa vai estar pior. E eu sou a favor das mudanças, eu gosto das mudanças, eu acho que é legal a gente investir em outras coisas, a gente ver outras coisas, isso é muito positivo. Faça mudanças, ainda que sejam mudanças pequenas. E o último ponto é você tornar-se consciente de que tudo que você emana volta para você. E aí eu termino esse live de hoje fazendo uma pergunta para você. O que você está emanando? Qual é a energia que você está colocando no mundo? Porque aquilo que você está colocando no mundo é o que o mundo vai te trazer de retorno. Então, se você acordou mal-humorado, de cara feia, brigando, achando que está ruim, muda isso. Fica esperto. Lembra disso que eu estou falando para você. Aquilo que você está emanando para o mundo vai trazer para você. Eu, pessoalmente, faço um esforço consciente na luz de emanar sempre que eu posso coisas boas. Por isso que eu digo aí para você, meu amigo, obrigada por ter estado aqui comigo, obrigada por ser meu amigo, e eu desejo do fundo do coração muita luz para você. Que Deus te abençoe, que Deus te traga coisas lindas. Quinta-feira eu vou falar sobre interpretação de sonhos. Então eu vou comentar alguns sonhos que são importantes, que são genéricos, vamos dizer que todo mundo já sonhou um dia, e eu vou comentar sobre os seus sonhos, as impressões que você teve, coisas que você carregou. Quinta, não perca, dia 19 de julho, 8h30 da noite, eu estou aqui com você. Beijo no coração, obrigado por hoje. Namastê.